Um bom dia para todos nós. E hoje, como vamos falar sobre o papel que a mulher vem desempenhando no mundo, nós gostaríamos de começar rogando a um ser muito especial, a uma mulher que nesse mundo também desempenhou um papel muito especial, sendo mãe do espírito mais elevado que já desceu à terra. Nós estamos falando de Maria de Nazaré, e nesse momento que possamos elevar o nosso pensamento a ela, rogando que ela nos abrace, nos envolva em sua ternura maternal. Em todas as épocas, povos e culturas, a mulher sofreu e ainda sofre dificuldades do não reconhecimento do seu papel, do seu valor. Ao longo do tempo, ela vem lutando, se esforçando, rompendo barreiras contra um certo desprezo, preconceito, discriminação, que vem sendo vítima por conta da aparente fragilidade que carrega. Em certas sociedades, a mulher é tratada com abusos, violência, desrespeito e humilhação. Basta ligarmos a televisão, abrirmos as páginas dos jornais, navegarmos pela internet para constatarmos isso. Mesmo em países onde ela é mais valorizada, percebe-se um certo preconceito camuflado em piadas, em salários mais baixos, em que se consideram mais o corpo que a inteligência. Mas mesmo assim, a mulher não se abate. Ela continua mostrando ao mundo a sua sensibilidade, a sua dedicação em todas as suas áreas de atuação. A missão feminina é espinhosa, é verdade, mas ela consegue transformar esses espinhos em flores. Nas antigas sociedades, sempre atribuíram os avanços culturais, a inteligência, as ações do ser masculino, enquanto que a mulher cabia o papel de geratriz, ou seja, gerar o ser humano. Mas Jesus veio modificar esses velhos conceitos de supremacia do homem sobre a mulher através de sua mensagem de amor e de seu exemplo. A mulher que antes vivia na condição de serva absoluta, passou a experimentar o trabalho fora de casa, mesmo em caráter precário. Foi assim que surgiram as associações das mulheres piedosas, cujas atividades eram os serviços de amor ao próximo.
Elas acompanharam Jesus, dando-lhe o suporte assistencial, atendendo mendigos, coxos, aleijados, amparando em nome da solidariedade. No mundo ocidental, a desvalorização da mulher atingiu o seu clímax com o catolicismo. A Igreja chegou ao ponto de dizer que a mulher não tinha alma, que a natureza do ser feminino era má, ignorando que o Cristo valorizou a mulher em todas as suas pregações. Nós podemos dizer que o feminismo começou com o Evangelho de Jesus. O Mestre enalteceu o sentimento e valorizou os recursos do coração, mesmo daquelas mulheres mais descrentes, mais infelizes. Mas nós estamos falando aqui não daquele feminismo de ideologia política do mundo, mas sim do feminismo que leva a mulher a diretrizes superiores e edificantes, que proclamam a sua dignidade, os seus valores, os seus direitos. As filhas anônimas de Jerusalém foram as únicas a demonstrar solidariedade espontânea ao visitar Jesus na cruz do martírio, quando os próprios discípulos o abandonaram. Durante o Calvário, que culminou com a morte do Mestre, as mulheres galileias tiveram posição destacada, amenizando o quanto possível a crueza daqueles momentos. Elas receberam Jesus nos braços, ataviaram com linhos brancos o sepulcro onde foi depositado o corpo do Mestre. Prepararam aromas para embalsamá-lo e perfumaram o local. Sem a liderança dessas mulheres piedosas, lideradas por Maria Madalena, aquelas horas teriam sido muito mais difíceis do que realmente foram. É o que relatam os evangelistas. Agindo assim, elas afrontaram a massa de homens machistas e tiranos daquela época. E fizeram isso mediante as suas forças morais. Foi uma mulher que Jesus apareceu logo depois da sua ressurreição, demonstrando assim o conceito que ele tinha pelo ser feminino. Nós estamos vivendo a época em que as mulheres se sobressaem como juízas, médicas, professoras, militares, empresárias, operárias, chefes de Estado, generais e muito mais. Elas dominam hoje o mercado financeiro, a política, as nações. Antes, tudo isso era privilégio dos homens. Algumas semanas atrás, assistindo a um programa de televisão, nós tivemos a oportunidade de conhecer mais uma profissão exercida por uma mulher.
Vocês nem imaginam, talvez, que profissão seja essa. Pois bem, uma brasileira de nome Priscila, de 35 anos, exerce a profissão de coveira. Sinceramente, jamais em minha mente eu poderia imaginar que uma mulher pudesse exercer esse tipo de profissão. Mas o que mais me impressionou foi a maneira como essa mulher, ainda jovem, falava do seu trabalho. Nós podemos sentir em suas palavras o entusiasmo, a dedicação e o orgulho em executar tão especial tarefa profissional. Dizia Priscila que há muito que ela desejava realizar esse trabalho, apesar dos protestos do marido e do resto da família. Mas, determinada, ela disse: eu vou fazer. E teve que, vejam bem, se preparar para isso. Ela diz que teve que estudar, e não foi pouco. Como preparar as covas e realizar o enterro dos corpos. Com muito respeito, ela diz que também faz parte do seu trabalho confortar a família que está passando por esse momento difícil, levando até eles palavras de carinho, de esperança. Vejam bem, meus amigos, que também nesse tipo de trabalho a mulher utiliza o sentimento, a sua sensibilidade para realizá-lo da melhor maneira possível. A mulher é alvo da atenção profunda da divina providência. É o que nos ensina a doutrina espírita. Pelo seu papel de oferecer oportunidade aos espíritos retornar à carne. Cabe a ela uma importante quota de contribuição com a obra de Deus. No Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade afirma que a tarefa delegada à mulher é mais importante que a do homem, já que cabe a ela conduzir o homem, dando-lhe as primeiras noções de vida. E nos chama a atenção o Espírito da Verdade quando a mulher se decidir educar e amar, orientar e instruir com firmeza e disposição, o mundo mais rapidamente mudará para melhor. Esse é um alerta para todas nós mulheres. Vejam aí a nossa responsabilidade. No Livro dos Espíritos, na pergunta 817, Kardec indaga: diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? E a espiritualidade responde: Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Na pergunta seguinte, 818, Kardec também indaga: de onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? E os espíritos celestes respondem: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. E continuando esse assunto, na pergunta 819, com que objetivo
a mulher é fisicamente mais fraca que o homem? E a resposta: para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos mais rudes, e à mulher, os mais leves. E a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas da vida. Assim, a doutrina espírita nos deixa claro que a condição de ser mulher não indica que o homem deve subjugá-la, quer fisicamente ou moralmente, já que ambos possuem os mesmos direitos e são apenas diferentes as suas funções. Funções essas que estão intimamente relacionadas à constituição física de cada um. É através da maternidade que a mulher desenvolve a sensibilidade, a ternura, a paciência, aumentando assim a sua capacidade de amar. Essas qualidades preciosas do sentimento fizeram surgir as falanges das grandes mães, dos grandes corações. Os direitos da mulher são suas conquistas intelectuais, morais, a liberdade de ação e, principalmente, o comportamento no bem. A grande sensibilidade da mulher a constitui médium por excelência, capaz de traduzir os pensamentos, as emoções, os sofrimentos das almas, os ensinos dos espíritos celestes. A história mostra hoje que a mulher nada fica a dever aos homens no tocante à mediunidade. Na antiguidade, elas se tornaram célebres sibilas, videntes. A antiguidade pagã soube conhecer e cultivar a alma feminina. No Egito, na Grécia, na Gália, tornaram-se elas seres quase divinos, fadas protetoras, gênios do lar. Com referência à mediunidade e o psiquismo, a mulher sempre esteve na vanguarda. Ao longo dos milênios, estabeleceu-se uma situação esdrúxula. A mulher, que era desprezada pelo homem, foi venerada como maga, sendo consultada em todos os momentos por homens vaidosos de sua posição de mando. Muitos deles não tomavam decisões antes de consultar a sacerdotisa, a sibila, e ainda hoje isso existe. Eles consultam a cartomante, a adivinha, a médium. O homem percebia que a mulher tinha a sensibilidade muito mais aguçada e que no trato com o mundo invisível, ela se apresentava assim com mais possibilidade de desvendar mistérios, de sondar o que se chama de sobrenatural. Entre os hebreus, onde a mulher era desprezada e não participava das funções sacerdotais, houve profetisas
como Maria, irmã de Moisés, Débora, Hulda. Elas são citadas no Velho Testamento. Já no Novo Testamento aparecem Ana Maria e as 4 filhas de Filipe, o evangelista. A Igreja Católica conseguiu apagar a imagem e a posição da mulher através de anátemas, perseguição e morte. Foi o que se chamou de caças feiticeiras, as bruxas que eram queimadas na fogueira. Dizem, vejam bem, dizem que a Igreja Católica, através de seus sacerdotes, adotou a batina, que tem aparência feminil, querendo com isso conquistar os privilégios que a mulher desfrutava na época no campo místico e religioso. Mas falando sobre os médiuns da antiguidade, nós trouxemos a história de Joana d'Arc, que nasceu na França, na cidade de Domremy, em 1412, vivendo até 1431. Joana era filha de lavradores, muito pobres, e ela ajudava a mãe a tecer lã e a cuidar das ovelhas. Muito caridosa, ela sempre cedia sua cama aos viajores velhos e cansados que batiam à porta de sua casa. Joana ouvia as vozes essas dos espíritos que a orientavam. É preciso que vás ao socorro do Delfim, para que através do teu intermédio ele recobre o reino. O Delfim era um título que se dava aos herdeiros do trono da França. E Joana então respondia: mas como posso fazer isso? Eu sou jovem, não sei cavalgar, não sei guerrear. Mas, finalmente, atendendo às vozes da espiritualidade, ela parte sozinha para dirigir as batalhas contra os ingleses, que eram os invasores da sua pátria. Conseguiu ela se fazer respeitar até pelos seus adversários. Doutores, chefes de exército, casuístas, foram todos vencidos pela analfabeta de Domremy. Ela não sabia ler nem escrever. E aí vem a pergunta: de onde vem a luz, a sabedoria daquela menina? E quem nos responde é Leon Denis, da verdade e convicção. Pois mesmo os seus detratores mais ardentes não ousaram acusá-la de impostora. Todas as premonições de Joana d'Arc se realizaram. A marcha vitoriosa sobre o Reims, a sagração do rei Carlos VII. Mas ela encontrou em João de Luxemburgo o seu Judas, que a vendeu por 10.000 libras de ouro. A guerreira invencível, depois de ter coroado o seu rei e transformado a França numa nação, foi julgada e queimada na fogueira
como bruxa. E a pergunta é: por que Deus preferiu salvar a França por intermédio de uma mulher, menina ainda? E Leon Denis também responde: para comparar a fragilidade do instrumento, no caso ela, com a grandeza do resultado. Para que o homem visse nisso uma vontade superior à intervenção de Deus. O certo é que no catolicismo já se viu a floração de todo tipo de mediunidade, incluindo levitação e êxtase. Esses fatos, vindos da vida dos santos, enchem os anais das manifestações espíritas. As fogueiras da igreja se apagaram. E hoje não se queima mais bruxa como antigamente. A mulher conquistou o seu direito de ir e vir, de votar e ser votada, de exercitar as suas faculdades mediúnicas sem opressão. É muito importante ressaltar o trabalho da mulher no centro espírita, aqui e no Brasil. O número de mulheres que trabalham no centro espírita é superior ao dos homens. Elas estão aí, ajudando, trabalhando na divulgação da doutrina, no trabalho assistencial. Nas reuniões de estudo, o que se percebe é que as mulheres são as que mais se perguntam, argumentam, tecem comentários, oportunizando assim discussões esclarecedoras, demonstrando interesses elevados. Um outro detalhe importante é que a mulher vem ao centro espírita para aprender, para se aprimorar, mas, sobretudo, ela quer dividir isso com a família. Sabemos do esforço de muitas para vir até aqui e trazer o companheiro, os filhos, os netos. É a mulher espírita a grande divulgadora da doutrina. E o trabalho de divulgação que ela faz não se restringe só ao lar. Aonde quer que ela vá, ela carrega consigo a bandeira do espiritismo. No transcorrer da história humana, o trabalho abnegado da mulher médium e espírita tem contribuído para provar à humanidade que o espírito existe e é imortal. São muitas as heroínas cujas faculdades mediúnicas foram colocadas à mercê da vontade dos encarnados e desencarnados, que se torna até difícil nominá-las num livro, imaginem numa palestra. Nos dizem os pesquisadores que para isso seria necessário uma enciclopédia e assim mesmo estaria incompleta. Muitas médiuns se conservaram no anonimato, como, por exemplo, as meninas que colaboraram na codificação espírita. Os seus dados pessoais nunca foram divulgados. O que se sabe é que elas eram irmãs, as irmãs Boldin, e que se chamavam Caroline e Julie. E só isso. Mas
A ela se deve a essência do Livro dos Espíritos, palavras textuais de Allan Kardec. Agradecendo a essas meninas a boa vontade em cooperar com a espiritualidade. A senhora Delane, mãe de Gabriel Delane, que viveu na mesma época que Kardec, tornou-se fiel intérprete através da psicografia de muitas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. E a Madame Amélie Gabrielle Baudet, esposa do codificador Allan Kardec. Ela trabalhou incessantemente ajudando o marido, além de ampará-lo, consolá-lo, lhe oferecer apoio nas horas difíceis. E mesmo depois que Kardec partiu para o mundo espiritual, ela deu continuidade ao trabalho dele e fez isso com coragem, com perseverança e caridade. As irmãs Fox, Catherine, Margaret e Leah, meninas com idade entre 11 e 15 anos, foram responsáveis para o ponto de partida do espiritismo aqui nos Estados Unidos. Elas eram médiuns e começaram a ouvir golpes na parede da casa em que viviam. Se tratava do espírito de um mascate chamado Charles Roseman. Ele foi assassinado e sepultado no porão da casa onde elas viviam por antigos proprietários. Se comunicando com esse espírito, fazendo perguntas a ele, que eram respondidas com golpes na parede, as meninas trouxeram ao público a comunicação com os espíritos, no caso, esse mascate, trazendo à baila o que havia acontecido com ele. E a partir daí, começou em Rochester, no grande salão de Rochester, em Nova York, as comunicações com os espíritos. Implementou-se, então, um sistema de comunicação através de um alfabeto, mediante a convenção de que cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. A médium Florence Cook participou de exaustivas pesquisas com o eminente sábio William Crookes, cooperando com ele por 3 anos para a materialização do espírito Katie King e outros. Madame Piper e Elizabeth Desperance tiveram suas faculdades mediúnicas também estudadas por cientistas. Victor Hugo, através da mediunidade da senhora Dauphine de Girardin, dialoga com os mortos, declarando-se espírita. Na Espanha, Amália Domingos Soler, a grande senhora do espiritismo, era assim que ela era chamada. Revelou-se ao mundo através dos seus dotes mediúnicos na palavra e na escrita, pondo-se incansável na divulgação da doutrina. E agora vamos ao Brasil. Dolores Bacelar é tida como uma das mais importantes figuras no contexto das letras mediúnicas. Suas faculdades foram comparadas ao do nosso querido Chico Xavier. Entre os conhecidos livros psicografados por Dolores Bacelar estão Mansão Renoir, Nas Margens do Eufrates. Poetas como Castro Alves,
Olavo Bilac, Cassimiro Cunha se valeram da psicografia de Dolores Baccelard para enviar as suas poesias. Ela deixou o corpo em 2006 e todos os direitos autorais dos seus livros vão para instituições que abrigam crianças necessitadas, a pedido dela. Zilda Gama, mineira, antecessora de Chico Xavier, é grande a falange de encarnados e desencarnados que se tornaram espírita através da psicografia dos livros de Zilda Gama. Ela colaborou também com vários jornais no Brasil, divulgando a doutrina. Entre seus romances mais lidos estão Redenção. Quando eu entrei no Espiritismo, foi o primeiro livro que eu li. Eu tinha 10 anos de idade. E esse livro, quem não leu, leia. É fantástico. Acredito, talvez, aqui no centro tenham, não sei. Outro, Dor Suprema, do Calvário ao Infinito, Almas Crucificadas, livros incríveis, com muito ensinamento da doutrina. Zilda Gama nunca se casou e ela partiu para o plano espiritual aos 91 anos de idade. Ivone do Amaral Pereira. Ela começou a conversar com os espíritos aos 4 anos de idade. Chico Xavier a chamava de a heroína silenciosa, referindo-se à sua abençoada faculdade mediúnica. Ela celebrou-se no meio espírita com a obra Memórias de um Suicida. Essa obra é considerada como um verdadeiro tratado sobre o suicídio na visão espírita. Entre outros livros psicografados por ela, destacam-se Amor e Ódio, Tragédia de Santa Maria, Nas Telas do Infinito, a trilogia Drama da Bretanha, Cavaleiro de Numieres, Voragens do Pecado. Foram 84 anos de apostolado mediúnico, de fidelidade a Jesus e a Maria Santíssima, que ela dizia ser sua tutora e guardiã. O nosso querido Divaldo Franco já ilustrou alguma de suas palestras com a história de Benedita Fernandes. Ele afirma que a vida de Benedita é a demonstração de grandeza e redenção humana pelo Espiritismo. Benedita nasceu em São Paulo, em 1883. E ela vivia perambulando pelas ruas, vítima de obsessão. Até que alguns espíritas, condoídos com a situação dela, resolveram levá-la para uma sessão de desobsessão. E de imediato ela apresentou melhoras e se restabeleceu por completo. E o que foi que ela fez depois disso? Dedicou-se o resto de sua vida a auxiliar a criaturas que, como ela, sofriam desobsessão e da loucura também. Ela realizou um trabalho pioneiro na região de Araçatuba, em São Paulo. Levantou um barraco de madeira, abrigou ali crianças órfãs, também pessoas com obsessão, velhos, realmente pessoas necessitadas. Possuidora de faculdades mediúnicas, ela aplicou essas faculdades em benefício do próximo. Sua fama cresceu, atravessou fronteiras. Ela foi chamada de a Dama da Caridade.
Ela enfrentou todo tipo de dificuldade, mas soube conduzir a sua obra. Posteriormente, foi erguido o sanatório com o nome dela, Benedita Fernandes, na mesma cidade de Araçatuba. E em sua memória, a prefeitura deu ao nome onde está esse nosocômio o nome de Benedita Fernandes. A rua tem o seu nome e o nosocômio também. Ela retornou ao mundo espiritual em 1947. Nós vamos terminar expressando o nosso reconhecimento a esses vultos femininos que se destacaram desde os primeiros tempos na defesa dos postulados espíritas, transformando-se em verdadeiras heroínas do Evangelho redivivo. Numa época em que a mulher, pela simples condição de ser mulher, sofria as maiores restrições por parte da sociedade. O nosso reconhecimento também a tantas outras que trabalharam, que continuam trabalhando e fazem isso no anonimato, sacrificando-se, silenciando as próprias lágrimas para servir aos homens, contribuindo para o progresso espiritual da humanidade. Expressamos a nossa gratidão a todas essas irmãs, anônimas ou conhecidas, repetindo as inesquecíveis palavras de Maria de Nazaré. E nós vamos colocar essas palavras no plural. Aqui estão as servas do Senhor, que se cumpram em nós a sua palavra. Muito obrigada pela atenção.